Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Enquanto alguns irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por eu e aquilo poder estar aqui mais uma vez com nossos amigos, irmãos, a toda a igreja. É uma alegria poder estar aqui, irmãos. Amém? Deus abençoe ao Andrei, ao Juan. Eu falo assim, irmãos, porque a gente se conhece faz anos. Mas ao pastor da igreja, aos obreiros, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero lhe trazer em forma de ensinamento essa noite, amém? Versículo 4 somente. Todos acharam? Todos acharam, irmãos? Neemias, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Capítulo 1 de Neemias, versículo 4. Amém, irmãos? Que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podeis tomar assento, por gentileza? Irmãos, eu louvo a Deus pelo ministério que Deus está desenvolvendo na minha vida e na vida daquilo. Tantos lugares que nós estamos conhecendo, congressos, cidades. Em algumas vezes, portas estão se abrindo até para fora do estado. Só que eu me perguntei a Deus algumas vezes por que Ele me escolheu. Por que Ele escolheu aquilo? Muitas vezes é uma pergunta que ecoa dentro de nós, né? Por que Jesus nos escolheu? Por que Deus nos amou? Por que Ele nos escolheu para a obra dele? Irmãos, uma coisa que nós não podemos nos esquecer: Deus, Ele nos escolheu porque Ele quer te usar da maneira que você Aleluia! Eu vou abrir um parênteses aqui e já fechar. Não há necessidade de você imitar alguém. Deus quer que você seja você na presença dele. Você, do seu jeitinho, do jeito que você fala, do jeito que você prega, do jeito que você canta, do jeito que você toca. O que foi falado aqui, talvez você não percebeu. O culto, irmãos, que Hebreus no capítulo 12 fala sobre o culto racional. O culto não é para nós, é para o Senhor. Eu vou falar aqui até você entender. Você não entra aqui para ver o pregador, você entra aqui para sentir a presença de Jesus na sua vida. Irmãos, é uma conferência missionária. E quando eu olho para a conferência missionária, existem várias passagens, inúmeras passagens dentro da Bíblia Sagrada, que vão nos ensinar a se conscientizar na obra missionária. Mas Neemias fala muito ao meu coração. E esses dias eu olhei, falei e pensei algo sobre esse texto. E esse texto me mostrou Neemias como missionário. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Neemias como um missionário. Irmãos, e hoje eu vou trazer essa mensagem em forma de ensinamento para você entender. E um dos primeiros pontos que eu quero aplicar aqui, alguns pontos. Missão inclui oração, disposição e dinheiro. Eu vou repetir aqui. Missão inclui oração, disposição e dinheiro. Fala oração. Oração. Disposição. Disposição. E dinheiro. Dinheiro. Qual que mais dói? Aleluia. Mas nós vamos ver aqui, decorrendo o texto, irmãos, para você entender. Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido. No Antigo Testamento, Deus fala a Israel com uma expressão maravilhosa: vocês são a menina dos meus olhos. Quando Israel estava escravizado no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o povo, dizendo assim: eu ouvi o clamor do povo,
e enviei Moisés no vosso meio. Eu estou todo arrepiado aqui, irmãos, para libertar vocês. Que interessante. Deus liberta Israel da escravidão, da opressão. Deus permite eles entrarem no deserto. Mesmo eles errando e pecando inúmeras vezes e murmurando contra Deus, no deserto, Deus ainda permite que alguns deles e os seus remanescentes entrem na terra prometida. E esta noite, eu quero falar algo aqui que através do Andrei, Deus colocou no meu coração. Por que Deus insiste em alguém que se nega-se a fazer a sua obra? Por que Deus insiste em nós, mesmo sabendo que nós vamos errar e pecar hoje e amanhã? Por que Deus insiste? Falando para a sua igreja, eu quero que vocês vão, preguem a palavra, evangelizem, preguem dentro das casas, convidem o povo para vir para a igreja. E alguém que diga, mas pregador, pastor, o povo não quer vir, o povo já veio, já fez a obra, mas hoje não quer mais fazer. Por que Deus insiste em alguém assim? Porque o preço que foi pago foi um preço de sangue. Deus não faz acepção de pessoas. Antes Jesus disse: eu vim buscar e salvar a ovelha perdida da casa de meu pai. Primeiro ponto que eu quero aplicar: a oração. Interessante que Deus fez muitas coisas por Israel, e Israel não valorizou o que Deus fez. Vou abrir um parênteses aqui e lhe dizer uma verdade. Israel, até nos dias de hoje, Jerusalém, colhem frutos que não era para eles colher. Israel no Antigo Testamento passou por provas e pelo cativeiro, mas eles poderiam ter evitado. Todas as vezes que você escolhe algo fora da direção de Deus, você se torna escravo dessa escolha. Porque tem provas que é Deus quem envia, mas tem provas que é você que pega com a sua mão, irmão. Interessante que a fé de Israel estava em decadência espiritual. Já não existia mais quem orava, quem buscava, quem intercedesse. Então Deus permite vir o cativeiro, permite vir o inimigo. O inimigo invade Jerusalém. Irmãos, eu vou falar uma realidade aqui, que muitos não olham para isso quando leem Neemias. Mas se você for mergulhar na história, quando o povo inimigo entra dentro de Jerusalém, mulheres são estrupadas, crianças são mortas. O povo que servia a Deus começou a suspirar morte, começou a perecer, as suas casas foram destruídas, os seus negócios. Deus permitiu a vergonha colocar Israel com a cara no pó, através da vergonha, do desprezo, da humilhação. Então já não se havia mais esperança para Jerusalém. Quem olhava para Jerusalém, irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Quem olhava para Jerusalém, uma cidade forte, edificada, os melhores soldados, combatentes de guerra. Quem chegava do lado de fora de Jerusalém, olhava para os muros, grandes muralhas, mas um povo que não temia ao Senhor, por causa da sua soberba, caíram em ruínas. E a Bíblia nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eles rejeitaram ao Senhor, e o Senhor permitiu com que o inimigo entrasse dentro da terra deles. Eu vou lhe dizer uma verdade aqui muito severa: todas as vezes que eu e você se esquecemos de onde Deus nos tirou,
e deixamos por um instante a soberba predominar no nosso coração, Deus permite com que o inimigo atinja a nossa terra espiritualmente, o nosso coração, a nossa mente. É por isso que hoje tem muito crente desanimado, cansado dentro da igreja e sem força, porque já não tem mais muro, não tem mais edificação espiritual. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para a tua vida. Essa é uma noite de renovo e de fortalecimento espiritual para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jerusalém está destruída. Sim ou não, irmãos? Pessoas morreram, o povo estava disperso, alguns foram levados cativos. Então, isso me chamou muita atenção. Os que restaram começaram a orar como oravam antes. Irmãos, a gente lê correndo e não presta atenção. Deus ouviu o clamor de quem restou. Sabe quem restou? Aquele povo que não queria mais orar, aquele povo que não queria mais fazer missão, aquele povo que não queria mais contribuir financeiramente. Se você for olhar as palavras de Neemias no decorrer dos capítulos, você vai perceber e entender, aleluia, que o povo clamava e suplicava por uma vitória da parte de Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. Aleluia, glória. Mas por que eles não oraram antes? Por que eles não buscaram antes? Aleluia. O evangelho que transforma é o evangelho que confronta. Sabe por que hoje muitas vezes nós viemos à igreja, estamos na igreja de corpo, fisicamente, mas o coração não está aqui. Não vê a hora de ir para casa, sente sono no culto. Ah, mas irmão, eu trabalhei, eu estou cansado. E a presença de Jesus? Se nós não sentimos a presença de Jesus, irmãos, aleluia, algo está errado com nós. Nós precisamos entender que Jesus, Ele está na casa, aqui é a casa do Pai. Aqui tem liberdade, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Aleluia! Primeiro ponto: Jerusalém está destruída, já não havia mais esperança, e Deus, escute isso, precisava de alguém para levar a esperança para o povo. E esse alguém não estava em Jerusalém, mas estava na Pérsia, em outro reinado, em outro estado, em outro país. E de repente chega Hanani, aonde Neemias estava servindo um rei persa. Neemias era copeiro do rei. Hanani, onde seus irmãos chegam para Neemias, e Neemias sabe da notícia e fala: olha, o que houve com Jerusalém? Como está meus irmãos, a minha família? E Hanani dá a notícia: olha, eles estão em vergonha, em desprezo, em miséria. Os muros estão derrubados e as portas caídas ao fogo. Irmãos, aqui entra o primeiro ponto missionário. Quando Neemias ouve a notícia, missão é orar, ter disposição e contribuir. Envolve essas três coisas. A primeira atitude de Neemias entra em cena. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O pastor prega, o pregador prega, os obreiros pregam, mas muitas vezes a igreja entra pior, sai pior do que entrou dentro da igreja. Não se importam mais em se envolver e fazer a obra de Deus. Quer uma prova disso? Ouve-se guerras e rumores de guerras. O pessoal não quer mais orar. Passa por alguém que precisa de ajuda.
ajuda, não se importa mais em ajudar. Ouve a igreja pedindo uma contribuição, ajuda, parece que não se comove mais. E isso mostra que muitas vezes nós perdemos a nossa identidade espiritual. Neemias estava longe do seu povo, da sua cidade de Jerusalém, mas o texto nos mostra que quando ele ouve a notícia, oh aleluia, ele se compadece e ora, mostrando que ele não se esqueceu de onde ele era e nem de suas raízes. Aleluia. Aleluia. Porque nós éramos assim, esquecidos, rejeitados, desprezíveis. Nós não tínhamos nada. Jesus foi, nos resgatou, mudou a nossa vida, a nossa história. E muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez por nós. E quando Ele conta com nós para a sua obra, nós não queremos fazer. O primeiro passo é a oração. Porque a oração, ela causa despertamento espiritual. Estão me ouvindo? A oração, ela faz nós entendermos que além de nós sermos dependentes de Deus, ela vai colocar em nosso coração que nós devemos fazer a obra dele. Verdade, Senhor, verdade. E eu vou falar uma verdade aqui que você não vai gostar. Se você não tem interesse em fazer obra, é porque você não ora. Aleluia. Foi difícil dar glória agora, né? É a mais pura realidade. Porque se alguém ora, consequentemente o fruto do Espírito vai mover essa pessoa a fazer a obra. Não é por força, não é por violência, não é no muito falar que você vai ouvir, mas num simples ato. Às vezes você chega na igreja e não tem ninguém na porta. Automaticamente, se você ora, você vai chegar para o pastor: pastor, eu estou aqui, eu ajudo, eu cuido da porta, eu faço a obra. Mas é tão bom ficar da maneira que está, acomodado. Mas irmãos, a Bíblia nos ensina que um dia a morte chega para o rico, para o pobre, e um dia vai chegar para você. E a Bíblia nos diz que Jesus vai falar: mostre-me as tuas mãos, o que tu tens preparado. E aí? Deus de glória. Senhor, eu não fiz nada, mas eu te dei tempo, eu te dei saúde, eu te dei oportunidade, eu te dei condições e você não quis fazer. No inferno é lugar que mais tem pessoas orando. Sabia? No inferno, que é real, é o lugar onde mais existe crente clamando, irmãos, por mais uma oportunidade. Quem está me ouvindo? Eu te provo isso dentro da Bíblia. A Bíblia diz em Lucas, do capítulo 17, se eu não me engano, do rico e Lázaro. Lázaro morre, é levado ao céu, ao seio de Abraão. O rico no inferno, ardendo em chamas, levanta os olhos aos céus e fala: Pai Abraão. E dentro da cultura judaica, todo judeu até os seus 12 anos de idade, quando ele atinge os 12 anos de idade, ele já tem que decorar a lei. Então automaticamente ele conhecia os 2 maiores mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não exerceu o amor ao próximo, missão. Ou seja, ele fazia de conta que nem conhecia Lázaro. Mas no inferno ele disse: Pai Abraão. Segundo, lembrou o nome de Lázaro, conhecia: peça a Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou em tormento. Em outra tradução mais próximo do original, ele clama, ele suplica. Ou seja, o inferno é um lugar cheio de pessoas que estão clamando por mais uma oportunidade e não tem mais. Mas você está num lugar que Deus te dá oportunidades todos os dias. Aleluia. Aleluia. Aleluia.